Olá, turma! Nós estamos iniciando esse vídeo hoje para falar um pouco sobre logaritmo e a importância dessa expressão logaritmo dentro do nosso conceito usual aplicado ao nosso cotidiano, tá bom? Nós vamos entender um pouco da importância do logaritmo, compreendendo como ele é uma expressão de função, tá? Por isso eu trouxe essa aula para depois das aulas de funções. A gente vai relacionar um pouco os dois conteúdos para que você entenda como isso é importante no desenvolvimento do seu aspecto de trabalho, ok? Nossa relação com funções que são representadas na base logaritmo é compreender que há uma relação fundamental entre os logaritmos e os números exponenciais. Professor, nunca ouvi falar, professor, já ouvi falar, mas não sei bem o que é. Eu vou explicar para você de forma clara. O número exponencial, ele é uma representação que descreve um valor específico dentro de um conjunto de dados, tá? Então, nós vamos escolher um número que chamamos, através de um matemático que o descreveu, que o representou, chamado Leonhard Euler, e esse número é descrito como o número de Euler, ou seja, é um E meio tortinho, que vai representar um conjunto de interpretações. Então, vou apresentar aqui num quadro a ideia fundamental que nos ajuda a compreender um pouco do número de Euler. O número de Euler é um E que representa um valor fixo, ou seja, é 2,1 inicialmente, tá bom? Depois eu descrevo um número maior. Ele é uma sequência de valores, mas saiba que ele começa com 2, que ele não é inteiro. Ou seja, ele é um valor que contém casas decimais, ou seja, vírgula alguma coisa. E aí eu vou explicar mais na frente, tá bom? Então, ele não é inteiro. Ele tem uma representação decimal. Ele é uma expressão que descreve um valor chamado de um valor de uma constante. Que constante é essa? É o número de Euler, tá? Então, você vai utilizar esse valor e antes, se você tinha o expoente, e aqui eu quero fazer essa representação justamente para que você não confunda o valor do expoente do E do Euler, tá? O que é um valor com expoente? O expoente é o valor que fica elevado a um dado número. Esse valor é um valor que possui um expoente, assim como os números da base 10. 10 elevado a 2. 10 elevado a 4. Então, são números que contêm um expoente. O número que possui o E é uma representação de um valor constante que nele vai conter um valor X qualquer. Ou seja, nele nós teremos uma expressão que contém uma base constante, essa base é fixa e não é 10. É um número, 2,1, alguma coisa. Então, você sabe que esse valor é uma base fixa e você vai inserir um número de expoente que relacione-o a um valor, ou seja, um ponto específico de escala.
uma representação numérica, ok? Então, vamos lá. Os logaritmos, pessoal, são números reais, positivos e diferentes de 1. Nós temos um valor n positivo e x, que satisfazem a relação b elevado a x igual a n. Ou seja, assim como ocorreu para o valor de e, nós teremos um valor. Aqui, esse valor é uma constante, tá? No valor do logaritmo, o b, que a gente está colocando b para que você lembre que esse b é uma base, tá? Então, esse b, ele é igual a alguma coisa, dado que eu tenho um expoente x, ou seja, b elevado a x é igual a um n, é igual a um número. Então, nós vamos ter uma relação em que eu consigo descrever um número na forma de um valor com expoente. Isso vai nos servir para os conceitos de racionalização, ou seja, bases racionais, bases que contenham raiz. Ok? Isso nos ajuda bastante. Então, vamos lá. O valor de B, que é a base, é igual a um n quando ele é elevado a x. Dizemos, então, que x é o logaritmo, ou seja, é o valor de interesse de n na base b. Ou seja, quando eu tenho uma determinada base, eu vou poder utilizar essa base para descrever um valor. Ou seja, eu vou poder fazer comparações entre valores se eu conseguir colocar esses dois valores na mesma base. Ok? Então, isso vai ser expresso simbolicamente da seguinte forma. O log de b, n, é igual a x. Ou seja, o logaritmo na base b, n, ou seja, do número, é igual a x. Nesse caso, dizemos que b é a base do sistema de logaritmo. N é o logaritmando, ou logaritmo, antilogaritmo, e x é o logaritmo, ou seja, é o valor de interesse. Então, vamos lá. Vamos encontrar no exemplo. Nós temos o valor no item A. O log de 2, o log de 8 na base 2 é igual a 3. Ou seja, se eu pegar a minha base, que é 2, e colocar o meu logaritmo, que é 3, o que eu vou fazer? Eu vou ter o valor 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2, a base 2, multiplicada 3 vezes. Ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Você encontrou o logaritmando. Então, qual a ideia por trás disso aqui? Nós já vimos esse conteúdo de diversas formas. Nós já vimos esse conteúdo aplicado em conceitos básicos. A gente fez uma aula inicial bem levinha. A gente foi levando ali no começo, compreendendo cada aspecto, cada base, cada conceito. E esses conceitos agora se aplicam na teoria dos logaritmos. A teoria do logaritmo é que eu sei o resultado lá da frente, mas eu desconheço o expoente. Ou seja, meu interesse é o logaritmo. Dado que eu tenho uma base, ou seja, eu escolho a base sobre a qual eu quero trabalhar. Tá? Eu tenho um valor fixado. Que valor é esse? É o logaritmando. O logaritmando é a resposta que você já vai ter. Porém, o seu interesse é o logaritmo, ou seja, é o valor do expoente da base.
Vamos fazer mais um exemplo? O log da base 4. Ou seja, o log de 1 na base 4 é 0. Professor, por quê? Se eu multiplicar qualquer valor, 1.000 elevado a 0, ainda assim é 1. Bem, porque esse é um conceito matemático que descreve um valor do ponto de partida. Qualquer valor, para que ele exista, ele é multiplicado por 1. Então, 1 vezes 0, 0. Então, existe um valor sobre o qual o zero é interesse, e o valor do zero, que nesse caso é o logaritmo, pode assumir qualquer base. Assumindo qualquer base, a base neste caso é 4. 4 elevado a o logaritmo 0 é igual a 1. Então, sempre esse interesse busca regulamentar a ideia da base sobre a qual você fundamenta. Nesse caso, quando o logaritmo que nós temos é 1, isso pode mudar. Tá? Porém, nesse caso que a gente trabalhou, o logaritmo é 0. Ok? E o logaritmando, o n, é 1. Vamos para o próximo caso, em que há essa comparação, que é o item D. O log de 5, no logaritmando 5, ou seja, a mesma base que o logaritmando, tem resultado 1. O que é isso? Ou seja, o logaritmo é 1. O logaritmo é 1 porque se eu pegar qualquer base, 5, e elevar a 1, que foi o valor que a gente já discutiu, tanto no vídeo passado, quanto nos outros vídeos, nós teremos o mesmo resultado, ou seja, nós teremos um logaritmando e a base como a comparação de um logaritmo 1 é multiplicar o valor uma única vez. Ok? Se no caso anterior, quando eu elevava a 0, ou seja, pegava a base e elevava a 0, isso me dava 1 como resposta, é porque esta é o ponto de partida sobre o qual nós encontramos. Dado que a expressão expoente, a expressão, o valor do expoente, já não é mais 0, agora ele é 1, o que fica é a base. Ok? Então, vamos lá para o item C. O log de 3, o log na base 3, o log de 9 na base 3. Tá? Eu faço essa leitura para que você lembre. Mas a resposta, a leitura que a gente faz é o log de 9 na base 3 é igual a 2. Ou seja, o logaritmo da expressão em que o logaritmando é 9, em que a base é 3, é igual a 2. Ou seja, o valor do expoente que eu quero é 2. Por quê? Porque 2, como expoente da base 3, dá um valor 9. Ou seja, 3 vezes 3. Ok? Então, vamos para o próximo conceito. O próximo conceito é o logaritmo de um produto. O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores. Ou seja, eu tenho um log que tem a mesma base. Ó, preste bem atenção. Ele tem a mesma base. 10, 2, 4, seja qual for. Ele vai ter que ter a mesma base. E eu vou pegar, então, e vou realizar o produto dos dois logaritmandos. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar os dois valores em separado e os seus resultados eu vou somar. É a mesma coisa.
Então, se eu tenho um log de 20, tá? O que é o log de 20? É o log de 2 vezes 10. Ou seja, o log de 2 mais o log de 10. O log de 20 é, então, o resultado do log de 2 mais o resultado de log de 10, que é 1. Ou seja, 1,301. Observe como a base não foi especificada. Sabemos aqui que ela é igual a 10. Isso é importante de você lembrar. Sempre que você vê só o número do logaritmando, ou seja, log de alguma coisa e o número do logaritmando, quando você vê apenas isso, saiba que a base é 10, por convenção. Então, se você vê isso aqui em algum lugar na prova, isso aqui é base 10, ok? Por isso o mesmo valor encontrado. Por isso o valor para o qual a gente fez a descoberta. O próximo é o logaritmo de um quociente. Ou seja, qual é a ideia? Eu vou ter a mesma base e agora eu vou fazer a razão, ou seja, o quociente. Lembre-se que o quociente tem a ideia da razão. Então, se a razão é a divisão. Então, o logaritmo de uma fração ordinária é igual à diferença entre os logaritmos do numerador, da fração e do denominador. Ou seja, se você, no produto, fazia a soma, agora você vai fazer a subtração, tá? Então, o resultado de um logaritmo de um quociente, ou seja, vou pegar aqui o logaritmo, é o log de 4 sobre 10, tá? Ou seja, de um quociente é igual o log de 4 menos o log de 10, tá? A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Então, o log de 0,02 é o log de 2 sobre 100, ou seja, o log de 2 menos o log de 100. O log de 2 é 0,3010, menos o log de 100, que é 2. Então, fica menos 1,6990. Do exposto, do que já foi exposto anteriormente, a gente pode concluir que sendo que o log de 0,02 é igual a menos 1,699. Então, 10 elevado a menos 1,699 é igual a 0,02, dado que nós estamos trabalhando com a base 10. Ok? Por fim, chegamos na propriedade do logaritmo de uma potência. A gente vai ter a fórmula do log na base B, um logaritmando M com expoente K. O que vai acontecer? Você vai pegar o expoente, vai jogar ele para frente da expressão, tá? Realizar o log da base vezes o logaritmo de M. Então, o logaritmo de 25 elevado à sexta na base 5. Então, é 6 vezes o logaritmo de 25 na base 5. Quanto é o logaritmo de 25 na base 5? 2.
vezes 6, 12. Então, qual é a grande sacada da propriedade do logaritmo de uma potência? Pegar a potência, jogar ela para frente do logaritmo, pega o número, joga para frente do logaritmo. E daí, você pega e resolve só o logaritmo e multiplica o valor desse expoente, a quantidade de vezes que você tiver desse logaritmo. Ok? É multiplicação. Então, você sabe esse conceito. Esse conceito é bem fácil. Esse conceito é apenas a representação de uma expressão maior que descreve um valor. Esse valor é 12. Então, log de 25 elevado a 6 na base 5 é 12. Certo, pessoal? Então, vamos para mudança de base. Como é que eu vou fazer a mudança de base? A gente conhece o logaritmo de n na base B e a gente deseja, então, obter o logaritmo de n numa base A. Essa mudança de base é feita sobre o seguinte aspecto. A fórmula. Nós temos a fórmula geral. Então, nós vamos, então, encontrar o log de A, ou seja, da base A, do logaritmo n. Então, eu vou pegar o logaritmo n, logaritmando n, e colocar ele numa base B. E pegar a minha anterior base e agora colocar nessa mesma base B. E o que era antes a minha base, agora será o meu logaritmando. Ou seja, eu peguei a minha base A, meu logaritmando N, em que eu tinha a expressão o log de N na base A. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse logaritmo desse mesmo logaritmando e agora eu vou inserir ele numa nova base, tá? E a mesma base será agora base de um novo logaritmando. Este logaritmando é a base anterior, ou seja, o log de 16 na base 4 é igual o log de 16 na base 2 dividido sobre o log de 4 na base 2. 2 é igual a 4 dividido por 2. Ok? Você reescreveu. Ou seja, você pega números de bases maiores e simplifica a base de forma a encontrar um valor para uma base menor, uma referência para uma base menor. Outro exemplo é aqui no B, em que nós temos o log de 64 na base 8, que ele vai ser igual ao log de 64 na base 2, sobre o log de 8, que é a base anterior, na base 2. Ou seja, 2 é igual a 6 dividido por 3. Certo? A função logarítmica, então, ela vai ser uma expressão em que nós temos um valor y, saída, um valor a, base, e o valor x que você tem aí como logaritmo. Ou seja, o y, que é o logaritmano, ele vai ser denominado como uma função exponencial, onde a base a é um número positivo e diferente de 1. Tá? Não pode ser 1. Definida para todos os valores dos reais. Observe, então, que nessas condições, o a elevado a x é um número positivo, sempre, para todo x tal que pertencente aos reais, onde os reais é o conjunto dos reais, ou seja, todos os valores dos conjuntos que pertencem aos reais. A função exponencial, ela e a logarítmica, a exponencial é y igual a elevado a x, e a logarítmica é igual a y igual a log de x na base a. Então, para os casos em que o a, ou seja, a base, é maior do que 1, e o a elevado a 1 vezes 1 é maior do que 0, observe que essas funções
são inversas, tá? E os valores dos gráficos são curvas simétricas em relação à bissetriz no primeiro e no terceiro quadrantes. Bom? Ou seja, são simétricos em relação à reta. Tá? Ou seja, há uma relação comparável, a simetria. Observação dos gráficos. 1. Para o A maior do que 1, a função exponencial e logarítmicos são crescentes. 2. Quando o A vezes 1 elevado a 1 são maiores que 0, elas são decrescentes. Tá? Ou seja, há dois intervalos de interesse. Do 0 até o 1 e do 1 em diante. O domínio da função y é igual ao log de A na base x, é o conjunto dos reais. O conjunto imagem da função é o logaritmo, ou seja, você pega uma função, encontra no logaritmo na base, é o conjunto dos números reais. O domínio da função y, da expressão exponencial, é o conjunto dos reais também. O conjunto imagem dessa função também é os reais somente positivos. E você vai observar que o domínio da função exponencial é igual ao domínio da imagem da função logarítmica. O que o domínio da função logarítmica é o conjunto imagem da função exponencial. Ou seja, se você tem o domínio da função exponencial, a imagem dele é igual à função logarítmica. E o domínio da logarítmica é igual à imagem do exponencial. Um complementa o outro através de seu inverso. Tá? Ou seja, são inversas entre si. E aí, pessoal, com a apresentação desse conteúdo, eu encerro aqui esse vídeo sobre logaritmos. Então, nós vamos nos ver no próximo vídeo e compreender um pouco mais dos conceitos apresentados até agora, acrescentando mais conteúdo. Eu espero que vocês continuem desenvolvendo exercícios, apresentando dúvidas e colocando seu conhecimento no papel. É fundamental que você coloque seu conhecimento no papel para que você consiga ter dúvidas e ter, então, resultados positivos na sua prova, tá? Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.